Olá, meus queridos irmãos. Hoje o tema do nosso estudo é: nas mãos de Deus, até o diabo vira instrumento. Eu vou ler um versículo base aqui, que está lá em Romanos 11:36, que diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Então hoje eu vou falar sobre a soberania de Deus. E eu li só esse versículo do capítulo 11, né, de Romanos, mas se nós lermos os capítulos do 9 ao 11, capítulo 9, 10 e 11, nós vamos ver que Paulo relata sobre o poder de Deus em relação aos judeus e gentios, né? Então aqui nos conta que Deus permitiu que o coração do seu povo israelita endurecesse para ele alcançar os gentios, né? Mas sem anular a promessa de salvação deles, né? Porque Deus prometeu a salvação dos israelitas, dos judeus, e vai salvá-los, né? Então, todas as coisas, nada do que acontece fica fora dos planos de Deus. Governos, circunstâncias, povos, reis, anjos, demônios, tudo é controlado e usado pelo Todo-Poderoso, né? Então, aqui, nesses capítulos que eu citei, nós vemos claramente que ele usou o seu povo de coração endurecido para nos dar a oportunidade de sermos salvos, de sermos enxertados na videira, né? Então, esse estudo será abordado como Deus usa o coração rebelde, né, sistemas corruptos, pessoas ímpias, para abençoar e corrigir a igreja dele, né? Mas antes de continuarmos, eu gostaria que vocês curtissem e compartilhassem esse vídeo, amém? Então, o primeiro tópico é: Deus usa o ímpio para abençoar seu povo. Em Isaías 45, do 1 ao 5, nós vamos ver a história do rei da Pérsia, né, o Ciro, que apesar de não ser judeu, né, Deus o usou para libertar Israel, né, e ele decretou a volta dos judeus para Jerusalém para a reconstrução do templo de Deus, né? Está lá em Esdras 1, do 1 ao 4. E Deus chamou o rei da Pérsia até de ungido dele, né? Então, Deus que ungiu ele para fazer isso, né? Mas ele não era filho de Deus, porque na época era só os judeus que eram filhos de Deus, né? Ele era da Pérsia. Em Gênesis 41, 38 a 41, Deus usou um governo pagão para dar uma posição de governador para José, né? E com isso, sua família e todo Israel foram preservados da fome, né? Ia ter uma grande fome, mas daí José foi liderar, né, como governador, e teve a sabedoria vinda de Deus, e com isso não deixou ninguém passar necessidade, né? Mas foi um governo pagão que permitiu, né, que deu essa posição para ele. Logicamente, né, com o poder de Deus, né? Porque movido por Deus, porque se não for movido por Deus, não iria fazer isso. Então, muitas vezes, as portas se abrem para nós sermos abençoados por pessoas ímpias, e tudo é movido por Deus. Amém? Deus usou, por exemplo, autoridades judaicas, governadores romanos, multidões manipuladas por líderes religiosos, até discípulo traidor, ele usou para crucificar Jesus, com o propósito de nos reconciliar com ele. E com isso, apesar do sofrimento de Jesus, nós fomos totalmente abençoados, porque não existe bênção maior do que a salvação, né? E essas pessoas que foram usadas para crucificar Jesus, eles estavam pensando que eles que queriam fazer isso, mas na verdade eles estavam sendo movidos por Deus, para cumprir o propósito de Deus. Deus permitiu também que os líderes religiosos apedrejassem Estevão até a morte, para que a igreja saísse do comodismo e espalhasse o evangelho além de Jerusalém, né? Está lá em Atos 7, 54 ao 60. Então, esse martírio
teve um resultado imediato. Com a morte de Estevão, muitos cristãos fugiram de Jerusalém e foram pregar o evangelho em outros lugares por onde eles estavam indo, né? Estavam fugindo para outros lugares e pregando o evangelho. Atos 8:1. Também tudo isso aconteceu com esse propósito, né? De levar o evangelho a outras pessoas, a outros lugares. Então, Deus permite situações desconfortáveis para nos tirar do comodismo. E essa situação aqui foi muito desconfortável, né? Foi uma situação muito triste, né? A morte de Estevão, ele era um homem cheio do Espírito Santo, né? Usado pelo Senhor. Então, o mundo pode se achar livre, os governos podem se achar que estão vencendo, estão tendo vitória, mas eles não sabem que tudo está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Quem você acha que está te fazendo mal? Pode, na verdade, estar trabalhando para Deus, né? Muitas pessoas que fizeram mal para os cristãos foi com permissão de Deus, para serem trabalhados por Deus, né? Mas depois, a gente tem que confiar na justiça de Deus também, né? Ele usa o mundo para nos corrigir, mas depois ele castiga também. Porque todos os que foram usados por Deus para corrigir o povo dele, depois foram castigados por ele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos pela tua soberania sobre reis, sobre governos, sobre pessoas ímpias e até sobre o diabo. Reconhecemos que muitas vezes, Senhor, não entendemos os teus caminhos, mas cremos que até o que parece contraditório coopera para o nosso bem. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti, apesar das circunstâncias, Pai. Livra-nos, Pai, do medo, da ansiedade, da murmuração. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, Pai. O maligno é dono desse mundo. E todos os que são usados por ele, Senhor, para nos afrontar, muitas vezes é permitido pelo Senhor, Pai, para nos corrigir. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos dê capacidade, Pai, para suportar, ó Deus, toda a correção que nós precisamos para nos tornar santificados em Ti, Pai. E também te agradecemos, ó Deus, porque Tu usas também essas pessoas, Senhor, para nos abençoar, Pai. É tudo vindo de Ti e para Ti. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém.